Bom, a pornografia. Bom, a pornografia não só te afasta da presença de Deus, mas também faz com que você se torne ainda menos homem. A pornografia te afasta de Deus e te torna menos homem. Até chegar ao ponto da sua testosterona acabar e seu cérebro tá todo ferrado. Mas você até sabe disso. Você sabe que a pornografia ela te afasta de Deus. Você sabe que a pornografia ela prejudica a sua mente. Pode até prejudicar a sua saúde. Mas você sabe disso. Então, por quê? Porque mesmo sabendo dessas coisas, você continua caindo nisso. Porque mesmo sabendo dessas coisas, eu continuei caindo nisso por muito tempo. Não vou mentir, eu quase caí hoje. Eu ia cair hoje, recair no vício da pornografia. Eu não vou mentir para vocês, eu ainda sou viciado. Eu tô falando totalmente sem filtro com vocês. Eu ainda sou viciado. Claro, eu não vejo todo dia, mas eu ainda tenho meus momentos de recaída. E esse vídeo aqui não é sobre como eu me libertei, porque eu ainda não me libertei. Não é um vídeo falando sobre libertação, como se libertar da pornografia. Não. Eu não vou explicar como é que funciona a dopamina, a endorfina no seu cérebro, que você já ouviu isso em vários outros vídeos. E você já deve estar cansado de escutar essas palavras. Você já tentou usar aquela estratégia de não, Deus está me vendo, Deus está me vendo. Pornografia é falta de fé. Então é só eu ter fé em Deus que eu não vou recair. Pois é. Eu também tentei usar isso. Eu tentei pensar que Deus estava me assistindo. E de fato, Ele assiste tudo que a gente faz. Porém, não deu certo. E eu ainda caí no pecado. Mesmo sabendo que Deus vê, mesmo sabendo que Deus me assiste, mesmo assim, eu ainda caí. Várias e várias vezes. Mesmo sabendo que, olha o anúncio aí, mesmo sabendo que o Espírito Santo estava me vendo, mesmo sabendo que o Espírito Santo estava do meu lado, vendo e se entristecendo com aquilo que eu estava fazendo. Mesmo assim, eu continuei fazendo. Mas por quê? É falta de fé? Não, não é falta de fé. Porque toda vez que eu caía no pecado, eu ficava triste. Porque eu sabia que Deus estava me vendo. Eu sabia que Deus tinha visto tudo que eu fiz naquele momento. Então, não era falta de fé. Porque eu sabia que Deus estava vendo tudo. Então, eu cheguei na conclusão de que o que faz a gente cair na pornografia não é falta de fé, porque a gente sabe que tem um Deus vendo tudo que a gente faz. Você sabe disso. Por isso que está nesse vídeo aqui. Eu estou errado? Mas então, por que a gente cai na pornografia mesmo sabendo que Deus nos vê?
É muito simples. Cérebro exercitado. Cérebro exercitado. Existe um sistema no mundo. E esse sistema, ele quer te enfraquecer. Eu, você e todo mundo que é viciado ou já foi viciado em pornografia, nós acabamos sendo feitos de ratos de laboratório. Não é surpresa para ninguém que a pornografia tem o mesmo efeito de uma substância ilícita no cérebro de uma pessoa. Mas isso vocês já sabem. Vocês já sabem. E é justamente por isso que na maioria das vezes não conseguimos parar com essa prática, mesmo sabendo que Deus está nos vendo. Porque a droga, ela é isso. É você continuar com tal coisa, mesmo você querendo parar. Com a pornografia não é diferente. A diferença da pornografia para outras substâncias ilícitas é que você não precisa sair de casa, você não precisa pagar, você consegue ter acesso no conforto da sua cama, no seu banheiro, no seu quarto, apenas indo no Google. Pesquisa o nome do site que você quer entrar e pronto, já era. Você caiu. E é grátis. Você nem precisa pagar para assistir esse tipo de coisa. Você nem precisa pagar para ver esse tipo de coisa. E, como eu disse, o nosso cérebro, ele é treinado. O nosso cérebro, ele é saturado. O nosso corpo entende que está sentindo prazer e que recebeu a recompensa devida. Que no caso a recompensa seria do sexo do relacionamento com a mulher dentro do casamento. Porém, nenhum cérebro humano foi feito para receber uma quantidade tão forte de dopamina desse jeito. Sim, a dopamina, ela é essencial para o prazer, para a emoção, para tudo no cérebro. Mas se ela for usada de uma forma excessiva e de forma extrema, você simplesmente desgasta ela de uma forma totalmente insana. Seu cérebro fica tão danificado que um vídeo, entre aspas, normal já não te satisfaz mais. Você começa a ver coisas totalmente extremas e até mesmo perturbadoras. É claro que eu não cheguei nesse nível, ainda bem. Mas tem casos que o negócio vira até caso de polícia, né? Se é que vocês me entendem. E graças a Deus eu não cheguei nesse nível. E cara, o teu cérebro, ele é treinado. Você se torna escravo do seu próprio corpo e da sua própria mente. Você até quer parar, porque você sabe que não agrada a Deus. Mas o que acontece aqui? O seu corpo entra no estado de loop infinito. Sua mente entra no estado de repetição. Você vê o vídeo, termina de fazer o que você estava fazendo, se arrepende e pede perdão. Só que seu cérebro gostou daquilo. Você, como cristão, até pode ter se arrependido, mas o seu cérebro gostou. A sua carne gostou. Então, você vai entrar em um ciclo que você cai, termina de fazer o que estava fazendo e pede perdão. Depois cai, pede perdão. Depois cai, pede perdão. Você quer parar.
Porque você sabe que não está agradando o Criador. Mas por que você continua? Porque a sua mente foi exercitada para isso. A química do seu cérebro foi remodelada para isso. Você sente desejo e isso é normal. Mas isso não pode se tornar normal na sua vida. Isso não pode fazer parte dessa vida. A pornografia, ela é uma substância ilícita. Ela é uma droga. E é por isso que na maioria das vezes a gente não consegue parar de consumir isso. Porque você realmente pode até estar arrependido, genuinamente. Você realmente ama Deus. Você realmente tem temor por Ele. Mas você simplesmente não consegue parar. E por quê? Porque seu cérebro está viciado. Você está drogado digitalmente. Não tem outra palavra. Você está drogado. Você não é diferente de alguém que usou uma substância ilícita lá com os caras da pesada. Você não é diferente de alguém que cheirou uma erva ou aquela folhinha verde que eu não vou falar o nome aqui. Você não é diferente de alguém que é desse jeito. Você quer parar, mas você não consegue porque você está drogado. Você está drogado. É isso que a pornografia faz com o seu cérebro. Ela te droga. Ela te vicia. Tudo que vicia é uma droga. Entendam isso, gente. Tudo que vicia é uma droga. E eu espero que esse vídeo tenha aberto os olhos de vocês. Não é falta de fé, não é falta de Deus. Isso é a carne que foi exercitada através desse vício. Mas tem uma forma de vencer esse vício. Primeiro, bastante oração, leitura da palavra e jejum. Essas três, e vigilância. Não adianta nada você orar, ler a Bíblia e jejuar, mas você não vigiar. Porque se você não vigia, não importa se você jejua, não importa se você lê a Bíblia, não importa se você ora, você vai cair. Se você não vigia, você vai cair. Entendeu? Porque a leitura da palavra, para você se alimentar da palavra, se alimente da palavra, fortaleça seu espírito na palavra. E o jejum? O jejum, você vai mortificar a sua carne. Eu não estou dizendo que você vai deixar de pecar, você vai ter vontade de pecar, mas o pecado não vai ter tanta força na sua vida. E o importante de tudo, que não pode faltar, a vigilância. Vigie, cuidado. Se você vê que tem algo te dando gatilho, você vai, opa, isso daqui tá me dando gatilho, eu vou recair nisso daqui. Vídeo de mulher seminua, já bloqueia, já vai lá no algoritmo e, sei lá, aperta, não tenho interesse. Ou sei lá, mano, sai do Instagram, sai do TikTok, vai fazer outra coisa. Mas não fique na pornografia e não dê lugar para o pecado entrar. Bom, eu sou o Magrelo Renascido. Eu espero que vocês tenham entendido que a pornografia não é falta de fé, mas sim um cérebro totalmente quimicamente modificado. Bom, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até mais.